Olá pessoal, eu sou Gustavo Vierini e hoje estou aqui com essa conferência que é a Psicologia Aplicada na Mágica. O que é a Psicologia Aplicada na Mágica? Na verdade, a relação da psicologia com a mágica é assim praticamente integral, né? Ou seja, digamos que a mágica é 90% psicologia e os outros 10% vai ficar dividido aí entre técnica, segredo, enfim. Por que eu digo que é 10%, 90% psicologia e somente 10% o restante? Na verdade, o efeito mágico, a experiência mágica criada, o que vai acontecer, na verdade, ela é criada na mente do espectador. Tudo que envolve a mente nós podemos chamar de efeito psicológico, né? Ou seja, o espectador você pegou uma moeda, fez desaparecer. A moeda desapareceu de fato? Não desapareceu. Mas na mente do espectador, você criou essa imagem de que a moeda desapareceu. Ou seja, você usou uma técnica de mágica para, entre aspas, enganar o cérebro, ou seja, enganar aquela perspectiva, né? Aquela visão que ele tinha, uma moeda que simplesmente desapareceu naquele momento. Então, uma moeda que ele viu em alguns momentos simplesmente desapareceu. Aquilo é um efeito completamente psicológico. Ou seja, você usou técnicas, você usou a sua apresentação, a forma que você tem ali para, de alguma maneira, desaparecer o objeto. Mas isso não foi puramente com técnica, porque o espectador pode friamente calcular que você escondeu a moeda em uma das mãos, ou escondeu a moeda na manga, ou escondeu a moeda em algum lugar, né? Mas a forma com que aquilo aconteceu, o meio com que você mostrou para ele que a moeda desapareceu, aquilo ali é o efeito psicológico. Na mente dele, ele vai achar, não é possível a moeda ter desaparecido. Ou, e ao mesmo tempo que ele pode achar, ele escondeu a moeda no bolso. Ele vai pensar, não, mas a que horas isso aconteceu? Não tem como ter acontecido isso. Então, aquela imagem ficou gravada na mente dele. E o interessante que acontece na mágica, muitas vezes o seu espectador vai ver um efeito e ele vai explicar para outras pessoas o que ele viu e ele vai aumentar esse efeito. É igual o telefone sem fio, que você fala uma coisa, ele repassa outra e no final é completamente diferente a informação. Na mágica acontece exatamente igual. O espectador vai ver um efeito e ele vai falar para outra pessoa, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele vai aumentar alguma coisa. Eu me lembro muito bem de uma vez eu estava apresentando um efeito que é chamado arm twist, ou seja, você dá uma volta de 360 graus no braço, faz o braço girar 360 graus. Eu apresentei isso para um espectador e no mesmo evento, eu tinha acabado de fazer, aí ele veio me chamar e falou, não, vem aqui ver esse mágico e tal. Ele fez o braço dele dar 3 voltas no chão assim direto, ou seja, foi uma volta, 360 graus, mas na mente dele ele já aumentou, ele colocou 2 voltas a mais, ou seja, impossível, né? Completamente impossível. O que já era impossível ficou mais impossível ainda, ou seja, psicologicamente isso foi afetado, a mente dele foi afetada por aquele efeito. Ou seja, ele reconstruiu na mente dele uma outra imagem ainda mais forte do que o que ele viu. Ou seja, a experiência, a mágica é exatamente isso. Eu costumo dizer que o que eu faço, eu não chamo de mágica, né? Eu chamo de experiências mágicas. É até uma abordagem que eu costumo trazer para o meu público e tal. Falam, eu queria fazer uma experiência mágica com você. Eu chamo de experiência porque eu nunca sei o que vai acontecer de fato. E isso é uma coisa engraçada, porque na cabeça do espectador ele fala, não é possível, o cara veio aqui fazer um negócio que ele nunca fez, ou que, sei lá, improvisado, alguma coisa assim. De fato, eu não gosto de saber o que vai acontecer. Então eu uso essa abordagem, mas de fato eu não sei o que vai acontecer. Porque eu gosto muito de brincar com coisas de improviso, coisas mágicas que eu vou ver na hora o que vai acontecer. Claro que eu tenho script, eu tenho toda a rotina que eu já imagino fazer, mas pode ser que isso mude na hora. Existem vários efeitos na mágica que pode ser que aconteça alguma coisa ainda mais grandiosa ou ainda melhor do que o que você ia apresentar. Por exemplo, às vezes eu vou fazer algum número de mágica com cartas e por algum motivo o espectador fez alguma outra coisa e aquilo me deu a oportunidade de chegar num efeito ainda mais forte, entendeu? Uma vez eu me recordo muito bem de ter pedido ao espectador, 4 espectadores para pegar uma carta. Pegou uma carta, pegou outra, pegou outra, pegou outra. Eu pedi para eles olharem as cartas
Eles olharam as cartas, devolveram para o baralho, então eu estava lá controlando as cartas e tudo mais, só que por um acidente, um erro bobo de embaralhamento, eu simplesmente deixei metade do baralho cair no chão. Só que o que aconteceu? Caiu metade do baralho no chão, ele bateu no chão e quicou assim, ele fez isso, e viraram as cartas assim. No que viraram as cartas assim, espalhou no chão e 4 cartas ficaram viradas de face para baixo no chão. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu olhei 4 cartas no chão, parei por um segundo, pensei, eu sabia que as cartas tinham caído no chão, a carta do espectador, porque eu estava fazendo um controle, eu sabia que estava do meio para cima do baralho, só que essa metade do meio para cima do baralho foi justamente a que caiu no chão. Então quando bateu no chão, espalhou tudo, mas 4 cartas ficaram viradas para baixo. Aí eu falei, reparem bem, olha o que eu vou falando, a parte psicológica da coisa. Eu fiz eles acharem que aquilo fazia parte do número. Eu simplesmente fiz, olhem bem, todas as cartas caíram no chão, mas somente 4 cartas ficaram viradas de face para baixo. Essa hora, não, eu não sabia se eram as cartas deles. Eu simplesmente usei a oportunidade. Se fosse, ótimo. Se não fosse, ia virar uma piada, ia virar alguma coisa. É isso que eu falo, a parte psicológica de você criar uma situação, de você conduzir um número, mesmo com um erro que tenha acontecido na hora. Então ficaram 4 cartas, eu falei, bom, quais foram as cartas? Aí eles nomearam as cartas. Quando eu virei as 4 cartas, eram as 4 cartas escolhidas. Como que aconteceu? Não tenho a menor ideia. Não sei te explicar o porquê que aconteceu. Não sei se foi um controle, as cartas, por eles terem pego as cartas na mão, que estavam mais oleosas, ou estavam com algum, não sei, o próprio calor da mão tenha mudado, e quando todas as cartas certinhas caíram no chão, elas espalharam, e essas cartas, por acaso, não viraram junto com as outras. Não sei, pode ter sido isso, alguma explicação física tem, mas aconteceu. Aconteceu. E eu aproveitei aquele momento como uma experiência mágica. Eu usei aquilo ali com o que eu tinha. Se não fosse, não sei o que ia acontecer, fazer uma piada, alguma coisa, certamente ia vir na cabeça. Mas como aconteceu, simplesmente virou um efeito ainda mais grandioso, assim, melhor, um efeito mais forte, né? Então, psicologicamente ficou o quê? Cara, ele não errou, ele jogou as cartas no chão e 4 cartas ficaram viradas de face para baixo, eram justamente as cartas escolhidas. Simplesmente aconteceu. Agora, muitas coisas podem acontecer numa apresentação de mágica, e o interessante é você saber conduzir isso aí. Se você tiver qualquer erro ou qualquer coisa sair do controle, porque eu não gosto de chamar de erro. As pessoas perguntam às vezes assim, você já errou alguma vez? Eu costumo dizer que não, errar, não sei, acho que não. Porque parece que às vezes alguma coisa pode sair do controle, né? Você está preparado para fazer uma coisa e aquela situação não ajuda. Ou nesse caso, eu estava controlando as cartas para fazer um número e simplesmente por um acidente, pum, aquilo ali foi um erro? Foi um erro que virou um acerto. Ou seja, eu aproveitei a oportunidade para fazer a coisa acontecer, né? Então uma coisa que eu gosto muito de falar é isso. Essa parte, você tem que estar muito bem trabalhado psicologicamente, está muito focado no que está fazendo, está muito concentrado no seu trabalho, mas isso, claro, você aprende com o tempo, né? Aprende com o tempo, aprende no erro e acerto, você aprende fazendo. Isso é muito legal, você pegar a experiência fazendo shows em restaurantes, seja em eventos para familiares, eventos para amigos. Você vai pegar essa experiência. Você vai pegar essa experiência para poder estar seguro de quando acontecer alguma coisa, você ter o seu psicológico está muito certinho para você ter essa frieza de fazer alguma coisa acontecer. Essa frieza de tudo estar calculado sem estar calculado, né? Agora eu queria falar um pouquinho, então. Você vai aplicar a psicologia onde? Onde aplicamos, né, a psicologia na mágica? Em todos, como eu falei, a mágica por inteiro, né? Ou seja, todas as categorias da mágica você vai aplicar psicologia. Você vai aplicar psicologia num close-up, você vai aplicar psicologia numa magia de salão, você vai aplicar muita psicologia no mentalismo, ou seja, tudo está envolvido a psicologia. Quando o espectador vê uma caixa no palco, a caixa está vazia e aparece, sei lá, um elefante nessa caixa, psicologicamente, a técnica foi usada para criar uma ilusão
psicológica, onde o espectador ia ver uma caixa vazia e depois aparecia um elefante na caixa. Mentalismo. O espectador vai acreditar que de alguma forma psicológica você conseguiu influenciar a mente dele, ou de fato tenha feito isso, ou de fato usou alguma outra técnica para extrair essa informação, alguma informação que ele tem em mente. Ou forçar, por exemplo, o espectador a pensar em alguma coisa que você queira que ele faça. Num close-up, eu faço um número que é muito famoso, que chama-se Ring Flight, que é onde você faz um anel desaparecer das mãos, e no bolso de trás você tem uma carteirinha, e dentro dessa carteirinha tem várias chaves, e no lugar de uma das chaves está o anel do espectador. Onde que eu entro com a psicologia nesse número? Primeiro, como falei, ela já está implícito que um anel vai desaparecer e aparecer na carteira, ou seja, isso já é impossível, né? E isso já afeta o psicológico. Só que a sutileza do número, de você provocar a desaparição do objeto. Por exemplo, eu estou com o objeto aqui, faço esse gesto, ok? De fato, eu não peguei o anel, mas cada detalhe desse vai criar a ilusão de que o anel está lá. Ou seja, se eu consigo manter essa ilusão, vamos imaginar que eu peguei uma moeda, coloquei aqui e fiz uma falsa transferência. Roubei a moeda aqui, ou seja, a moeda não está mais lá, ok? Mas eu mantenho a minha mão fechada, descartei a moeda no bolso ou em qualquer lugar, ok? A moeda já não está mais comigo. E aí eu faço esse gesto aqui, ó. Não tinha nada. Eu não tenho nada e joguei o nada para outra mão. Mas por que eu fiz isso e não fiz simplesmente isso? Porque isso aqui vai criar na mente do espectador, de uma forma psicológica muito forte, de que eu ainda estou com a moeda. Ou seja, se em algum momento ele pode ter passado pela cabeça dele de que eu tirei a moeda de lá, quando eu faço isso, ou a mesma distância, assim, ele jura que viu a moeda sendo colocada, ele jura que viu a moeda até o último segundo antes dela desaparecer. E aí você tem a imagem final, que são as duas mãos vazias. Isso provoca que até o último segundo ele viu a moeda ali, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre forces. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho de forces. O que é um force? Force, obviamente, é quando você força alguma coisa, uma escolha para o espectador, ok? Existem várias formas de forçar várias coisas e eu vou passar aqui mais ou menos por cima de alguns dos mais famosos forces e o que dá para forçar na verdade, né? Forces, quando eu falo de forces psicológicos, tá? Não é nada que eu vou simplesmente entregar para o espectador ou alguma coisa assim. Como é que você força um número para o espectador? Um número muito escolhido numa escala de 1 a 10, por exemplo, é o número 7. Isso é um número, não sei se porque é um número cabalístico, as pessoas associam o número 7 a muitas coisas, mas também é facilmente forçado, né? Por exemplo, se você pede ao espectador, eu gostaria que você pensasse um número entre 1 e 10. Assim fica muito vago, tá? Pensa no número de 1 a 10. É vago, porque você pode dar a opção ali para o 3, que também é um número mais comum, o 5, tá legal? Agora, se eu quiser forçar o número 7, por exemplo, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu quero que você imagine uma escala de 1 a 10. Eu quero que você pense um número no meio, mais ou menos, um número entre 1 e 10, tá legal? Então, o que eu fiz aqui psicologicamente? Primeiro eu fiz uma escala 1, 10. Fiz o desenho da escala aqui, tá legal? E fiz o número 7 no ar. Olha só. Isso é mais fácil. Isso é garantido que o espectador vai pensar no número 7? Não, não é. Por isso eu falei, esteja preparado para conduzir o número da forma que ele vai sair. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de condução de número. Mas vamos imaginar. Número 1, número 10, eles já estão basicamente eliminados. Porque você disse um número entre 1 e 10. Então, dificilmente o espectador vai falar 1 ou 10. Porque já está implícito que é entre, eles estão excluídos. Ou seja, já excluiu o número 1 e o número 10. Fala, imagina uma escala entre 1 e 10, pensa num número, qualquer. Imagina um número vindo na sua cabeça. Então eu estou fazendo o desenho da escala, teoricamente, aqui. Mas eu faço isso e isso.
Isso aqui é um 7, para mim, invertido. Mas de frente para o espectador, eu estou desenhando claramente o número 7 aqui no ar. Pum, pum. Então, imagina um número entre 1, uma escala de 1 até 10. Eu quero que você pense num número aí dentro. Pá! Isso é uma forma. Deixa eu ver uma outra forma. Um número, também um outro fóssil de número que é muito comum, é o próprio número 3. Se você pensa em um número, fala um número entre 1 e 5, o número 3 é o mais pedido, tá legal? Ou se você não quiser delimitar entre 1 e 5, você fala assim, ó, fala um número baixo para mim, bem baixo. Então o espectador vai jogar para baixo, um número baixo, não vai falar 2, 1, geralmente ele cai para o 3 também. Mas se você fala entre 1 e 5, mais garantido dele pegar o número 3, tá legal? Outra coisa, outro fóssil de número que é interessante e é ótimo para fazer abertura de show também, assim como o primeiro número, você quer fazer um número de mentalismo, sei lá, de transmissão de pensamento, e aí você fala, bom, eu vou mostrar para vocês não como eu leio a mente das pessoas, mas como eu consigo também transmitir e vocês conseguem captar o que eu estou pensando. Olha que interessante, nesse momento, você criou na mente do espectador que eles vão adivinhar o que você está pensando. Então, se eles não adivinharem, se você não conseguir transmitir o número para eles, a culpa não é sua. Você já simplesmente tirou a culpa se caso alguma coisa der errado. Olha só, eu vou pensar num número e vou transmitir para vocês. Vocês vão tentar captar o número que eu estou pensando. Aí, esse é um número muito famoso, até foi muito feito pelo mentalista Bob Cassidy. Ele fala, logo no início do show, ele entra e fala, vou fazer um número sou um leitor de mentes e tudo mais, mas vou tentar um número de transmissão de pensamento para aquecer com vocês. E aí ele vai e faz isso. Ele faz também com objetos, eu vou falar já disso, mas ele, por exemplo, vou fazer um número de transmissão. Eu estou pensando em um número aqui, eu já vou dar uma dica para vocês, já que vocês estão iniciando nessa área de leitura de mente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou pensando em um número, esse número é de 2 dígitos, não é maior do que 50, são 2 dígitos até 50. Para ficar mais fácil para vocês, é um número de 2 dígitos ímpares e eles não se repetem. O que aconteceu? Eu fiz uma série de eliminações e as possibilidades são bem menores. Você tem o 13, você tem o 15, você tem o 17, você tem o 19, depois você tem o 31, você tem o 35, você tem o 37 e tem o 39. São os únicos números até 50 com 2 dígitos ímpares e que não se repetem. Só que o número que mais vem, psicologicamente, o primeiro número que vem é o 37. É o número mais escolhido nessa possibilidade, nessa situação, né? Então lembre-se disso. Escolha um número, eu estou pensando em um número, vou transmitir para vocês. Esse número é entre 1, não é maior do que 50, é até 50. Ele tem 2 dígitos ímpares e não se repetem. Então, isso vai guiando o espectador a chegar num número ali intermediário. Ele pensa, 1 não pode ser, né? Porque se tem 2 dígitos, então ele já eliminou de 1 a 10, porque 10 é par também. Então 11 não é, são 2 ímpares repetidos. Aí eles vão lá em cima, 40 não pode ser. Então eles descem, eles caem no 37, grande maioria. Então o que você faz? Quando você revela, por que você faz isso com a plateia inteira? Porque é garantido de que 80% da plateia, ou até mais, vai pensar no 37. Então você fala assim, agora o meu número eu vou revelar para vocês. O número que eu estou pensando é 37. Quem pensou nesse número, levanta a mão. Você vai ver a esmagadora, assim, um número grande de pessoas que vai levantar a mão porque pensou no número 37. Entendeu? E aí em seguida você já fala, agora eu vou tentar de novo. Para você que não conseguiu, vai tentar de novo. Para você que conseguiu, tenta mais uma vez repetir o feito, descobrir o número que eu estou pensando. Agora eu estou pensando em outro número, só que esse número é maior do que 50 e menor do que 100. Só que agora eu estou pensando em um número de 2 dígitos pares e não repetidos. Pensa agora você que está me vendo, um número de 2 dígitos pares e não repetidos entre 50 e 100. Eu estou pensando no 68. Você acertou? Pronto. A maioria das pessoas vão levantar as mãos. Se não é o 68, a segunda opção é o 86. É simplesmente invertido. 68, 86. São essas duas opções.
E quando é os dígitos pares, primeiro vem o 37 e depois é o 35. São os dois números que mais pensam, sendo que o 37 é sempre a primeira opção. Então você tem esses dois números assim que dá para fazer um de cara, assim, você faz uma experiência de cara na abertura do show, de que vai transmitir o número para eles, ou seja, você não está adivinhando nada, você não está pedindo alguém para pensar num número de 2 dígitos, você fala, eu estou pensando num número. E aí essa ideia de você falar, bom, para facilitar para vocês, eu vou te dar uma dica, eu estou pensando em um número até 50, 2 dígitos ímpares não repetidos, pense em um deles, pum. E aí você fala, eu estou pensando no 37. Quem recebeu esse número, levanta a mão. Você vai notar que muitas pessoas vão levantar as mãos. E também, nos números pares, a mesma coisa. Só que os pares é acima de 50, menor que 100, 2 dígitos pares e não repetidos, número 68. Tá legal? Isso, forces de números. Tá legal? Você também pode juntar. Uma coisa que eu faço muito é juntar o force de números e o force de figura geométrica. Olha só que interessante. Existe um force clássico de figura geométrica que você fala assim. Eu quero que vocês pensem numa figura geométrica simples, como se fosse um quadrado, por exemplo. Mas eu quero que você pense numa figura geométrica e outra maior do lado de fora. Ou seja, se você pensou num triângulo dentro de um círculo, eu transmiti corretamente para você. Tá legal? Isso dá para fazer numa plateia também, no mesmo esquema do force de números, você usa esse force de figuras geométricas. Como é que funciona? Olha só, figura geométrica simples, você tem quadrado, triângulo, círculo e até o retângulo, digamos assim. São figuras geométricas simples. Hexágono, aquela octógono, isso não é figura geométrica simples. Isso já é um pouco mais complexo. A pessoa até... é muito difícil da pessoa falar essas outras figuras, o nome já é complicado e o desenho também é complicado. Porque ela pode pensar que eu peço, por exemplo, para ela desenhar isso. Não, ela não vai pensar, entendeu? Figura geométrica simples não é uma estrela, não. Estrela não é simples, não é uma figura. Figuras geométricas simples são as básicas. Só que agora, quando você vai explicar para o espectador o que é uma figura geométrica simples, você já vai eliminar uma delas, que é uma que você não quer que eles pensem. Então, por exemplo, você não quer que eles pensem no quadrado. Então, você vai explicar e vai, com as mãos, fazer um gesto subliminar que vai manter o force do que você quer. Por exemplo, como eu falei antes, pense numa figura geométrica simples, como se fosse um quadrado, por exemplo, mas não esse. Uma figura geométrica simples e com outra maior do lado de fora. Ou seja, olha o que eu fiz. Uma figura geométrica simples, olha o desenho que eu fiz com a minha mão. Se eu juntar, eu tenho um triângulo. Ok? Mas eu faço isso assim, separado. Eu não junto para não ficar óbvio. Ok? Vai ficar subliminar isso. Então eu falo, uma figura geométrica simples, tipo um quadrado, mas não esse. Uma outra figura, imagina outra maior do lado de fora. Eu não completo o círculo, eu faço isso, mas isso já ficou um triângulo e outra maior do lado de fora, um círculo. Eu fiz um semicírculo, mas isso já vai projetar para a mente do espectador. Um triângulo com um círculo do lado de fora. Aí você pode falar, bom, eu estou pensando em uma figura geométrica simples, mas não é um quadrado. Pense em outra figura geométrica simples e com outra maior do lado de fora. Se você captou, eu estou pensando num triângulo com um círculo em volta. Quem pensou nisso, levanta a mão. Você vai ver também que a grande maioria vai fazer isso. O que eu fiz no show? No meu show eu pegava, de abertura eu fazia uma figura geométrica e um número. Então o que eu fazia? Eu falo assim, pensa numa figura geométrica simples, tipo um círculo, um quadrado, mas não esse, pode ser uma outra figura geométrica simples. Então olha só, eu eliminei dessa vez duas. Eu eliminei o círculo e eliminei o quadrado. E fiz isso com as mãos, forçando o triângulo, tá legal? Então ó, eu estou pensando numa figura geométrica simples, tipo um quadrado, um círculo, mas não esse. E dentro dele eu tenho um número desenhado dentro dele entre 1 e 10. Então olha o que eu fiz. Figura geométrica simples, fiz um triângulo. E um número entre 1 e 10 dentro dele. Então eu posso até fazer esse desenho num quadro, posso estar com um quadro, entendeu? E falar que ali eu desenhei uma figura geométrica com um número dentro,
E aí eu faço o force, depois eu falo, bom, aqui está o desenho que eu fiz antes do show começar, porque a minha figura e o meu número. Eu pensei num triângulo número 7. Quem recebeu, levanta a mão. Muita gente levanta. Porque aí que está o segredo da coisa agora. Você fala, se alguém, eu vou mostrar agora o que eu pensei. Eu vou mostrar o que eu desenhei. Se você recebeu essa informação por completo ou parte dela, levanta a mão. Aí que está a coisa. Porque se alguém pensou no triângulo com o número 7 dentro, lindo. Mas se alguém pensou só no triângulo, também é lindo. Ou quem pensou só no número 7, também. Porque todos eles vão levantar a mão, porque eu disse, se você pensou exatamente no que eu fiz aqui, ou parte disso, levanta a mão. E aí eu mostro. E aí muita gente vai levantar a mão. Às vezes porque pensou nos dois ou em um deles. Então você tem a grande maioria da plateia. Eu peguei tanto em número quanto em figura geométrica. Então isso é uma coisa que eu usei muito, uso até hoje, em número que eu vou fazer interação com a plateia, onde eu falo que vou transmitir uma coisa que eu estou pensando para eles. Então funciona demais. Ainda falando de forces psicológicos que dá para você fazer assim com gestos e tudo mais, um force que ficou muito famoso na TV britânica, feito pelo mágico mentalista britânico Darren Brown, que era onde ele forçava uma carta de baralho para quem estava assistindo o programa. Ou seja, ele pegava, deixava uma carta no bolso, ele mostrava, aqui eu tenho uma carta, vou colocar aqui no meu bolso e eu vou tentar transmitir essa carta para vocês. Tá legal? E aí ele pegava, deixava a carta saindo do bolso um pouquinho para mostrar que não ia trocar, não ia fazer nada. E aí ele falava assim, ó, eu quero que você primeiro pense num naipe com cores vibrantes. Imagina esse naipe bem focado aí. Eu quero que você imagine um número também, um número bem fixo nessa carta. Bum, 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 assim, bem brilhante nessa carta. Então você tem uma carta, um número e um naipe, ok? E essa carta foi a carta que eu tentei transmitir para vocês. Ele tira a carta do bolso, mostra um 3 de ouros. Se você pensou num 3 de ouros enquanto eu estava fazendo gestos, você captou a imagem que eu queria que você captasse. Então, basicamente o quê? Ele entrega para o espectador a carta que ele quer que o espectador pense. Como que ele faz isso? Primeiro, ele fala, eu quero que você pense num naipe com cores vibrantes. Ele faz esse gesto com a mão, que aqui no meio você vê um balãozinho, né? Aqui, ó, exatamente o naipe de ouros que ele forma aqui com esse movimento de mão. Então ele fala, eu quero que você imagine um naipe com cores vibrantes. Por que cores vibrantes? Por que ele usa isso? Cores vibrantes porque paus e espadas são pretos, são cartas com naipes preto, né? Ou seja, não tem cor vibrante nenhuma. Então ele já elimina paus e espadas com a dica que ele dá, quero que você pense num naipe com cores vibrantes. E aí ele faz o gesto aqui, que seria o desenho do ouro. Ou seja, eliminou verbalmente paus e espadas, mostrou para vocês o que ele quer que você pense, ou seja, o ouro. E depois ele fala, eu quero que você coloque também um número nessa carta. Um número em cima, um número embaixo. Olha só o que ele faz com o dedo. O número 3 em cima, o número 3 embaixo. Aí ele vai e fala, eu quero que você veja isso bem fixo na carta. Olha só, 1, 2, 3. Ele faz isso de frente. E depois ele faz bum, bum, bum. Porque é assim que a carta fica distribuída. Um naipe em cima, um no meio e um embaixo. É um 3 de ouros. Ou seja, um naipe com cores vibrantes e coloca um número também em cima e embaixo, que é assim que a carta é, ou seja, 3 naipes, ou seja, ele não fala 3, né? Ele faz assim, os naipes bem distribuídos, bom, bom, bom. Imagina a carta, eu tenho aqui essa carta, e ele mostra o 3 de ouros, e com certeza também mais de 80% das pessoas pensaram no 3 de ouros. Aí pensando nessa ideia, eu vi que dá para forçar, por exemplo, cartas que são inclusive cartas muito comuns num jogo de baralho, por exemplo, 7 de copas. Você consegue esse mesmo efeito com o 7 de copas. O 7 é mais ou menos naquela ideia que eu mostrei antes para vocês, como que força o número 7, né? Mas eu vou mostrar agora no contexto do baralho. O que eu uso? Qual que é a frase que eu uso? Eu falo assim, ó, quero que você imagine, entre eu e vocês aqui agora, todos, imagine um quadro negro assim, bem grande. Nesse quadro negro eu quero que você comece a montar uma carta. Mas vamos por parte. Primeiro eu quero que você coloque um naipe com cores vibrantes aqui assim. E do lado desse naipe você vai colocar um número bem grande assim, pum. Então você tem um número, você tem um naipe. Aí eu vou e mostro um 7 de copas bem grande e as pessoas mostram que receberam um 7 de copas levantando a mão. Como que eu fiz isso? Mesmo esquema. Então primeiro eu falei aqui para reforçar a questão do copas,
além de fazer o gesto com a mão e tudo mais, o que eu fiz? Eu peço aos espectadores, imagine um quadro entre eu e vocês, um quadro negro aqui. O que é um quadro negro? Quadro negro na época da escola é verde, né? Nem é negro assim, mas quando você fala a palavra negro, você já tem a palavra, a cor preta ali nele, né? Já está subentendido uma cor preta nele ali. Agora nele eu quero que você desenhe um naipe com cores vibrantes. Nunca vai ser paus e espadas, porque num quadro negro você não tem uma cor vibrante. Se você jogar um naipe de paus ou de espadas num quadro negro, ele vai sumir, ele não vai ficar visível. Isso psicologicamente. O espectador não raciocina isso, mas fica subentendido isso. Olha só, um quadro negro. Agora imagina um naipe com cores vibrantes. Eu não preciso fazer o desenho de um coração assim não. Eu só faço isso. Só isso. Só para desenhar aqui a silhueta do coração. Então eu faço assim, ó, um quadro negro. Agora imagina você pegando um giz e desenhando um naipe com cores vibrantes. E do lado você coloca um número assim. Então você tem o naipe e um número que eu fiz aqui. Tá legal? E o que eu fiz? Se eu falei, agora você vai colocar um número aqui, eu já eliminei valete, dama, rei e ás. Eles não são números, são letras. E por mais que um ás de copas seja uma carta muito escolhida, uma dama de copas, eu eliminei todas elas quando eu falei, agora você vai colocar um número aqui. Ele nunca vai lembrar que eu falei número. Ele vai depois achar que foi um valor e um naipe, entendeu? Mas como eu estou tentando transmitir a carta para eles, eu simplesmente pego a carta e mostro. Geralmente eu uso esse número no palco e eu uso uma carta jumbo, né? Um set de copas jumbo, que eu deixo na mesa o tempo todo. Falo, essa é a minha carta da sorte, vou tentar transmitir para vocês, bababá. Então eu tenho um quadro negro, imagina um quadro negro, você pega um giz e desenha um naipe com cores vibrantes e um número também bem grande nesse quadro. Imagina isso, porque aqui está a minha carta da sorte, a minha carta é o set de copas. Se você recebeu a carta, levanta a mão. Muita gente levanta a mão porque receberam exatamente a informação que eu transmiti através de gestos, embutir psicologicamente, subliminarmente essa imagem na mente deles. Bom, agora vamos falar de forces de objetos. Como que a gente faz force de objetos, tá legal? Uma técnica que eu uso muito quando faço mágicas em restaurantes ou close-up em festas, onde eu estou circulando e você tem a opção de mesas, né? Ou seja, você tem várias mesas, chega na mesa, vai fazer algum número, tá? Tem um force muito famoso que é a escolha do mágico, né? A escolha do mágico, você tem ali 4 objetos, aí pede a pessoa, aponta um, elimina outro, não sei o quê. Eu nunca gostei dessa ideia do force do mágico dessa maneira. Então, eu tentei dar uma mexida nele até para as eliminações ou a condução do número ficar mais limpa possível, tá legal? Então uma coisa que eu faço muito é assim, chego no lugar, faço uma predição, né? Falo, ó, eu nem falo que é uma predição nesse momento. Esse force eu uso perguntando assim para a pessoa, você acha que é possível alguém influenciar na escolha das outras? Aí a pessoa, sim, não, talvez. Eu falo, bom, eu vou mostrar para você uma coisa, eu vou tentar influenciar suas escolhas. Olha para mim, eu olho na mesa, o que tem de mais diferente assim na mesa. Geralmente é aleatório isso, tá? Eu vou por intuição. Eu não é que, isso é mais fácil a pessoa escolher do que aquilo, tal. Não tem muito isso, porque às vezes acontece de eu chegar para a pessoa e falar assim, escolhe um objeto da mesa, e a pessoa faz assim, ó. Fica olhando, aí vai, eu quero isso aqui. Aí vai lá numa caixinha de palito de dente, pega um palito de dente e bota na mesa, entendeu? Aquela pessoa que quer quebrar o mágico, né? Mas aí o que eu faço? Tem um princípio para isso aí, uma condução para esse número. Eu geralmente pego, quando faço em restaurantes ou pizzaria, coisa assim, que você tem azeite na mesa. Azeite é lindo. Azeite ou algum tipo de garrafa, alguma coisa assim. Por que isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui um azeite, tem aqui carteira da pessoa, está na mesa, o celular, sei lá, uma caneta. E aí tem um azeite ali, o prato, lógico, as coisas. Aí eu falo assim, bom, eu vou forçar o azeite para a pessoa. Eu pego o cartãozinho e falo, bom, eu vou escrever aqui algumas coisas onde eu vou tentar influenciar na sua mente sem que você perceba isso. Eu aviso isso. Aí eu vou e escrevo azeite.
no papel, por exemplo. Escrevo azeite e no caso de pizzaria, vamos supor, você coloca embaixo um sabor de pizza também. Eu sempre coloco azeite em cima e calabresa embaixo. Sempre escrevo calabresa. Vou explicar o porquê também. Coloco ali em cima da mesa. Eu fiz um teste durante um tempo, perguntando para as pessoas, falando assim, se você fosse falar um sabor de pizza, fala aí. A pessoa falava calabresa. Ok. Aí eu fiz isso várias vezes. E nessa minha pesquisa, a maioria das pessoas falaram calabresa. Então, eu vou e coloco calabresa. Ok. Deixo ali. Então eu tenho azeite e calabresa naquele cartão. Aí eu falo para o espectador assim, bom, você tem vários objetos aqui na mesa. Eu faço isso, esse gesto. Só que eu tenho aqui na minha frente a garrafa de azeite, que é o que eu quero que eles escolham de cara, tá? Vamos imaginar que esse estilete aqui seja a garrafa de azeite, né? No caso, ela está assim de pé. Então vamos imaginar, tá aqui. Aí eu falo assim, bom, tem vários objetos na mesa, eu quero que você olhe e pega um deles aleatoriamente. Eu faço exatamente isso. E isso é subliminar. O espectador não entende isso, ele não consegue racionalizar esse gesto. Tá aqui a garrafa, eu faço assim. Vários objetos na mesa. Pega um deles na sua mão. O único objeto que está aqui à vista e que tem como pegar dessa forma é a garrafa de azeite que está bem aqui na minha frente. E eu faço somente isso. Pega um deles na sua mão, que é o gesto que ela vai fazer para levantar a garrafa de azeite. Aí ela vai, imaginemos que ela pega a garrafa de azeite. Aí eu falo, poderia ter sido qualquer um, não poderia? Aí ela vai falar, poderia. Eu falo, mantenha essa garrafa na sua mão só para a gente não esquecer. Aí ela vai ficar segurando. Aí eu viro para outra pessoa e falo, se você fosse escolher assim, falar um sabor de pizza, qual seria? Se ela falar calabresa, pum, milagre. Ela pegou azeite, a outra falou calabresa. Acabou o número aí, não preciso fazer mais nada. Aí que eu estou falando da parte psicológica. É como se tivesse acabado o número aí. Você criou a atmosfera, criou a experiência de que aquilo ali acabou. Calabresa? Ok. Azeite? Azeite na calabresa fica legal, né? A pessoa, fica. Lembra que eu escrevi algo que eu falei que eu ia tentar transmitir para vocês, influenciar a escolha de vocês? Dá uma olhada no cartão. Aí ele vira o cartão, está escrito azeite e calabresa. Acabou. Não tem como reconstruir nada. Você não pediu para eliminar, você não pediu para fazer nada, isso simplesmente aconteceu. Aí você me pergunta, mas e se ele não pegar o azeite? Não acontece nada. Pegou o celular. Aí você fala, ok, coloca ele aqui na sua frente, agora pega mais um objeto. Aí ele pega a carteira, você fala isso, coloca do lado do celular, agora pega mais um objeto. Você mantém esse gesto, do início até o final. Porque se você mudar de gesto, pode parecer que você está imitando objetos que estão na mesa. Então você faz sempre o mesmo gesto. Pega outro objeto e coloca aqui. Você vai fazer isso até ele pegar o azeite. Quando ele pegar o azeite, pode ser que ele pegue todos os objetos da mesa. Aí você fala isso, quanto mais objetos você tiver na sua frente, melhor. Eu quero fazer um jogo de escolhas com você aqui. Então você está criando essa possibilidade de que você quer vários objetos para a coisa ficar mais difícil. Mas de fato, você está indo até ele chegar no azeite. Aí ele pegou o azeite, colocou lá. O que você vai fazer? Vai parar aqui? Não. Você vai pedir ele para pegar mais um objeto. Para não ficar óbvio que você esperou ele chegar no azeite para acabar. Porque depois ele pode voltar um pouquinho e falar, mas ele pode ter esperado eu escolher até eu escolher o azeite. O azeite foi o último que eu escolhi. Aí você fala assim, pega mais um objeto. Pegou o azeite já. Pega mais um objeto. Pegou a caneta. Isso. Aí você pergunta para ele, quer pegar mais um objeto ou você acha que tá bom? Porque você já passou o azeite, já tem mais um. Ok, você tem 4 objetos aqui. Tranquilo. Se tivesse 5, tranquilo. Se tivesse 10 objetos, tranquilo. Eu vou mostrar para vocês como conduzir a partir daí. Então vamos lá. Ele chegou a 4 objetos. Beleza. Aí você bota os 4 objetos na frente dele. A partir de 4 objetos eu vou usar outro método. Agora vamos imaginar que são 4 objetos. Ok, 4 objetos. Aí você fala assim, agora eu vou modificando aqui a posição dos objetos
e você vai falar para quando você quiser. Porque eu não quero que o azeite fique nessa ponta, nem nessa ponta. Eu quero que ele fique ou aqui ou aqui. Então eu vou fazer isso. Você vai falar para quando você quiser. Lembrando que esse aqui é o nosso azeite imaginário, tá bom? Você vai falar para quando você quiser. Para. Ok. Ele está aqui ou aqui. O azeite em si trocou de lugar 2 vezes só. Da ponta para cá e depois para cá. Reparem isso. Ah, e se no início o espectador tivesse colocado o azeite aqui e o último objeto aqui, não ficou na ponta? Ótimo, você não precisa mexer em nada. A troca de lugares foi justamente para conduzir e eles ficarem no meio. Beleza, chegou a esse ponto, você fala agora para o espectador, fica aqui de frente para os objetos, né? Geralmente eu faço isso com o espectador, ele está sentado, então isso aqui já está de frente para ele. Eu estou aqui, ele está lá sentado. Então eu falo assim, ó, bom, eu vou estalar os meus dedos, você vai pegar um dos objetos e vai empurrar para frente na minha direção. Agora eu fiz de novo o gesto de que eu quero que ele pegue a garrafa e empurre ela para frente. Eu não fiz isso. Ah, se não é o azeite, se é outro objeto, sei lá, se eu forçar a carteira, eu vou simplesmente fazer esse gesto de arrastar, porque eu quero que ele arraste um objeto. Mas se eu tenho um objeto bem diferente, que é no caso a garrafa de azeite, eu vou fazer esse gesto aqui de agarrar. Então eu falo assim, ó, quando eu estalar os meus dedos, você vai simplesmente, por impulso, pegar e empurrar uma garrafa. Você vai empurrar um objeto para frente, não uma garrafa, senão você entrega, né, o que você quer. Você fala assim, quando eu estalar os dedos, você vai pegar e vai empurrar um objeto para frente, qualquer um deles. E aí ele estalou os dedos, ele empurrou a garrafa, você fala, quer mudar de ideia ou é isso mesmo? Quando você fala quer mudar de ideia, você faz um não com a sua cabeça. Mas isso é muito sutil, não é assim, não. Você fala assim, quer mudar de ideia ou tá bom isso? Tá feliz com a sua escolha ou o que for. Você apontou e fez assim, ou tá feliz com a sua escolha, ou seja, você fez isso subliminar. Você falou assim, quer mudar de ideia ou tá bom isso? Você influenciou que aquilo tá ótimo, entendeu? Geralmente o espectador não quer mudar. Se ele mudar, não dá nada. A condução vai mudar a partir daí, mas não vai dar nada. Ao final o resultado vai sempre ser o seu. Mas vamos supor que ele terminou aqui. Ele, não quero mudar nada. Ótimo. Você escolheu 4 objetos aleatórios da mesa. Dos 4 você decidiu pela garrafa de azeite. Segura ela pra gente, só pra gente lembrar dela. Ou seja, você deixar isso em destaque. Sempre deixar em destaque isso. E reconstruir uma imagem, uma memória falsa. Construir uma imagem falsa na mente do espectador. Você fala, bom, você poderia ter escolhido qualquer objeto, o azeite poderia nem estar aqui, porque eu falei para você escolher quaisquer objetos aleatórios. Você poderia ter escolhido mais objetos, ou menos, ou nem ter escolhido o azeite agora, concorda? Ele vai concordar, porque ele não sabe que está sendo induzido. Todos os passes foram induzidos. Você está querendo chegar a um resultado que só você sabe. Então, é a condução do número que vai acontecer aí. Ok. Chegou o objeto, empurrou o azeite, ele está segurando, o final vai ser o mesmo. Ah, eu pedi ele para falar um sabor de pizza. Ele falou portuguesa, marguerita, qualquer outro sabor que não é calabresa. Vamos supor, mesma história. Ah, se você fosse falar um sabor de pizza, qual você escolheria? Aí ele vai e fala marguerita. Aí eu falo, você gosta de marguerita? Ah, gosto. Ou, não. Aí eu falo assim, é interessante, porque quando eu peço para a pessoa falar um sabor, ou ela escolhe um sabor que ela gosta muito, ou um sabor que ela não gosta. Mas geralmente é uma escolha muito, como eu posso dizer, uma escolha muito precisa. É algo que você racionalizou para escolher, você pensou, você falou, eu quero esse sabor. Agora vamos tentar fazer isso de forma aleatória. Aí eu pego o cardápio da mesa. Olha só, o espectador não esperava isso. Se ele fala calabresa, acaba ali. Se ele não fala calabresa, eu uso como se fosse um exemplo. Eu falo, bom, você escolheu portuguesa, por exemplo, porque você gosta, né, desse sabor. Agora, se a gente fizesse isso de forma aleatória, e aí eu pego o cardápio, vamos imaginar que aqui eu tenho um cardápio, tem um sabor aqui, outro aqui, aqui está calabresa, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Vamos imaginar um cardápio grande, tá? Aqui eu vou fazer um exemplo com um cartãozinho, mas imagina um cardápio grande aqui. Aí eu vou falar assim, ó, eu vou passar o meu dedo de cima para baixo rapidamente, você vai falar para quando você quiser. Tenta ser instintivo, não pensa, não escolha nada, simplesmente
fala para. Ok? Preparado? Aí você faz assim, ó. Passa o dedo muito rápido, que não dá tempo dele falar para. Aí ele fala para, já acabou. Você fala, não, antes de acabar o cardápio. E aí você coloca o dedo de novo no início e fala, vai. Quando você descer o dedo de novo, você vai descer mais devagar e vai começar a frear quando chegar perto do calabresa. Então olha que interessante. Ele vai falar, para. Você parou aqui. Olha que interessante. Você vai guiar o para dele com o seu dedo. Vamos imaginar que um cardápio desse tamanho. O calabresa está aqui. Você vai falar, fala para. Se ele passar do calabresa, você passa direto. Fala, não, de novo, manda parar, vai. Para. Aí você para. Exatamente aqui. Se você parar umzinho para baixo, umzinho para cima, parar ali naquela região próxima, quando você virar para ele, você só movimenta o dedo. Imagina que você parou aqui, para. Aí se eu virar para ele, você faz isso. Ó, tá aqui? Você vai cair no calabresa. Pronto, já forçou o calabresa. Então você tem um objeto da mesa e um sabor de pizza, no caso. Pode ser qualquer coisa, estou falando aqui em termos pizzaria, pode ser restaurante no geral. Qualquer menu, qualquer cardápio em si, e você forçar qualquer coisa nesse estilo, tá? Aí vamos supor que aqui, entre os 4 objetos, ele não empurrou a garrafa, ele empurrou a caneta, por exemplo. Eu falo, bom, quer mudar de ideia? Ah, não. Ok. Sobraram apenas 3 objetos. Com as suas 2 mãos, você vai encostar a mão em 2 deles. Quando eu estalar os dedos, agora. Pum. Se ele fizer isso, puf. Encostou a mão nas 2 que não é a garrafa. Aí eu empurra para frente, ele empurra para frente. Eu falo, bom, você simplesmente não tocou na garrafa. Essa foi o único objeto que você deixou para o final, não é isso? Então segura para a gente lembrar dela. Olha só como é a condução da coisa. O fóssil é totalmente psicológico. Você vai, através da condução, forçando as escolhas do espectador. Se ele escolheu aqui, ótimo, sobraram 3. Bom, apontou 2. Ah, vamos supor que ele colocou a mão na garrafa e no celular. Você tira o outro e fala, bom, agora você tem 2. É a sua última escolha. Olha só que interessante. Já mostrei todos os métodos aqui de eliminação entre 4 objetos. Vamos supor, aí ele está com os 2 aqui. A garrafa nessa mão, celular nessa. Fala, agora é a sua última escolha. Quando eu estalar os meus dedos de novo, você vai me entregar um dos 2. Lembrando que é a sua última escolha. Eu não disse que qual ele vai me entregar vai ser o que ele vai escolher, ou o que ele não vai me entregar vai ser o que ele escolher. Enfim, eu não disse nada, eu só disse que é a última escolha dele. Quando eu estalar os dedos, você vai me entregar um deles. Se ele me entrega a garrafa, eu pergunto, você quer mudar? Se ele falar quero, você fala, sem problema. Pum. E aí ele segura esse aqui, eu seguro esse aqui. Eu falo, quer mudar de novo, vai ficar com a garrafa. Ah, não vou ficar com a garrafa. Eu elimino o celular e ele já está com a garrafa na mão. Agora, se ele me dá a garrafa, eu pergunto, quer trocar? Ele fala, não. Eu falo, então é a garrafa mesmo que você quer? É. Então segura ela pra gente saber. Tirei o celular de cena também. Ou seja, eu conduzi de forma a forçar a garrafa de qualquer forma. Ok? Se tiver mais objetos, mais de 4 objetos, vamos dizer 5, 6 objetos. 6 objetos, eu peço para o espectador encostar a mão em 2. Tá? Quando ele encostar a mão em 2, eu aviso, você vai apontar 2 objetos da mesa e eu vou eliminar um deles. Depois, eu vou encostar a mão em 2 objetos e você vai eliminar um deles. E a gente vai eliminando até sobrar um objeto só. O espectador, tá, então vamos fazer um jogo. Aponta 2. O espectador apontou a carteira ou o celular. Eu elimino qualquer um. Eu posso, inclusive, apontar outra pessoa e falar, qual que você gostaria de eliminar desses 2? Aí isso fica ainda mais legal, porque os espectadores ficam assim, eu poderia ter eliminado qualquer coisa, né? Mas, de fato, se ele aponta, por exemplo, a garrafa e a caneta, eu vou falar assim, eu vou eliminar a caneta, óbvio, eu não vou dar a opção para outra pessoa. Eu vou eliminar a caneta porque eu quero que sobre a garrafa no final. Aí agora é minha vez. Eu vou apontar 2 e ele vai eliminar 1. Claro que eu nunca vou apontar a garrafa para dar a opção dele de eliminar a garrafa, de forma alguma. Então eu vou e aponto outros 2, ele elimina. Agora ele aponta 2, se ele apontar a garrafa e outro objeto, eu vou eliminar outro objeto. Se ele apontar 2 objetos quaisquer, eu posso eliminar ou pedir alguém para eliminar, para ficar mais dinâmico ainda. Aí ficou 3 objetos, né? Aí agora eu falo, bom, agora a gente está chegando quase ao final, tem 3 objetos. Agora nesse momento eu posso transferir para aquele primeiro force, onde ele encosta a mão em 2 objetos e termino como eu fiz agora há pouco,
Ou posso ainda fazer da forma, aponta 2 e eu elimino 1. Ele aponta 2, sempre quando tem 3, ele vai apontar, né? Porque geralmente é a numeração que vai cair aqui. Ele apontou 2, eu vou eliminar, se ele apontar aqui eu vou eliminar sempre, vai sobrar os dois, vai sobrar sempre a garrafa e a carteira no caso. Aí agora é interessante, porque eu falo assim, agora é a sua última escolha. Olha bem para os dois objetos, pega em um deles e me dá. Eu falei no início que a gente ia fazer um jogo de eliminação e que só ia sobrar um objeto no final. Isso eu não repito, eu só falo no início. Aí agora vamos supor que ele pega a garrafa e me entrega. Aí eu pergunto, você quer mudar de ideia ou é a garrafa mesmo? Ah, é a garrafa mesmo. Ok, então, sua última escolha, segura aqui pra gente e eu tiro a carteira sem falar nada. Eu não falo, vamos eliminar a carteira. Não, eu simplesmente tiro a carteira e entrego a garrafa para ele. Agora vamos supor que ele me entrega a carteira. Aí eu falo, quer mudar de ideia? Ele, não. Aí eu falo, bom, então vamos recapitular. Eu só vou recapitular porque agora ele só deixou a garrafa na mesa. O que eu falei lá no início? O que eu falei lá no início foi, a gente vai fazer um jogo de eliminação e só vai sobrar um objeto no final. Então, se ele me deixou sobrar na mesa somente a garrafa, eu vou falar, bom, vamos recapitular. Lá no início eu disse o quê? A gente ia eliminar coisas e ia sobrar apenas um objeto na mesa. E eu aponto para a garrafa. Aí eu falo, bom, você eliminou como quis, você também eliminou, você, não sei o quê. E sobrou apenas a garrafa na mesa, ok? Ok. Pronto, matou. Você já tem a garrafa, ou... Eu estou falando garrafa o tempo todo aqui, mas não é para ser com garrafa. Pode ser um copo, pode ser um celular, pode ser uma carteira, pode ser qualquer objeto, tá? Isso é aplicável a qualquer coisa. É só seguir esse passo a passo, ok? E, enfim, o objeto escolhido pelo menu, no menu, né? Pode ser uma comida, pode ser uma bebida, pode ser, no caso que eu falei de pizzaria, enfim, pode ser qualquer coisa, literalmente. Então, aqui fechamos a parte de forces e daqui a pouco vamos ao próximo tópico da psicologia aplicada na mágica. Bom, pessoal, a gente falou aqui muito tempo todo de condução de número, de aplicar psicologia, de forçar e de tudo mais, tá? Condução de número é em tudo, né? Todo tempo, toda hora você está conduzindo o número, tá? Tem alguns números específicos onde você precisa conduzir as escolhas do espectador. Não necessariamente você está forçando alguma coisa, influenciando, mas está conduzindo. Se alguma coisa deu errado ali, você vai contornando, vai fazer dar certo ali. Se o espectador mudar o jeito dele ali, ou uma escolha, ou uma coisa, você vai conduzindo. Você vai sempre contornando e fazendo a coisa acontecer da forma que você acha que tem que acontecer, o que você programou para acontecer. Se não, você tem, claro, sempre ter o plano B, isso é óbvio, né? Então, você vai conduzindo o espectador dentro desse seu plano B, tá legal? Uma coisa interessante, a condução de número e aumentar sempre dentro dessa condução a expectativa do espectador. Como é que é isso? Você, por exemplo, um muito clássico assim da mágica, da cartomagia, por exemplo, é o carta ao número, né? É um efeito assim que é absurdamente comentado e se você digitar aí na internet, você vai ter, sei lá, quantas milhões de versões desse número de carta ao número. O que é carta ao número? Para quem não sabe o que é um efeito clássico, onde você pega um baralho, geralmente o efeito básico é esse, um baralho em cima da mesa, misturado, o que seja, ou dentro da caixinha, fechado em cima da mesa. Um espectador fala um número, um espectador fala uma carta, e aí, vamos supor, falou um as de copas, número 13. Aí o espectador pega o baralho, conta 1, 2, 3 até o número 13, e a carta número 13 é o as de copas. Ou seja, uma carta ditada, uma carta falada, um número falado se coincidem no baralho, ok? Isso é um número muito legal para você fazer aumento de expectativa, né? Porque o espectador está lá, contando, e você joga o número lá em cima. Não, peraí. Agora, o que é interessante? Existem vários métodos de você fazer esse número. Eu sugiro que você estude bastante carta ao número. Provavelmente, daqui a pouco, aqui no Clube dos Mágicos, vão ter algumas milhares de versões desse número também. Então, o que acontece?
esse número você tem, vamos supor que você tem alguma forma de conduzir a carta, você sabe, vamos dizer, a carta e o número que ela se encontra, tá legal? E aí você pode, a carta já está lá, como eu falei de exemplo, o As de Copas é o número 13, ok? E você sabe que o número já aconteceu. Só que você vai jogar o número lá em cima, você vai fazer um aumento de expectativa para abalar o psicológico dos espectadores e fazer isso ficar muito maior do que realmente é. Provocar realmente uma experiência mágica no espectador. Então vamos supor, ele está contando, aí você fala assim, bom, então você falou As de Copas, você falou o número 14, é isso? Ah não, isso é muito genial. Você fazer o esquecido, você fingir que não sabe o que o espectador falou. Ele acabou de falar, você está falando, explicando mais algumas coisas, e quando você volta para recapitular, bom, então recapitulando As de Copas, é isso? E número 14, 13. Ok, então eu não vou tocar, pega o baralho e conta até o número 13. Aí a pessoa vai contando. Isso é genial, porque por um segundo você implanta na mente do espectador que você não tem ideia, nem do número que ele escolheu. Você pode fazer isso com carta também. Você já tem uma carta que vai aparecer, sei lá, em algum lugar. Aí você fala, bom, você pensou em uma carta qualquer. Você falou que carta foi o 4 de pau? Não, espadas. Ou seja, isso cria psicologicamente na mente do espectador que você não tinha ideia da carta dele, ou no caso do número, você não tinha ideia do número que ele tinha escolhido. Apesar dele já ter falado o número antes, você pode provocar essa falsa memória. Vamos imaginar que você tenha preparado um número, uma posição no baralho, alguma coisa. Você provocando essa ideia de que você não sabe o número, o espectador ainda fica com dúvida até o final se aquilo realmente vai acontecer, se aquilo realmente vai dar certo. Aumenta a expectativa. Aí o espectador conta 1, 2, 3, 4, 5. Chegou na número 12 e você fala, para aí. Pum. O espectador dá aquela travada e você fala, calma. A próxima é o número 13, não é isso? É. Coloca ela aqui em cima da mesa, separada das outras. Olha isso tudo provoca esse aumento de expectativa. Isso tudo abala direto psicológico. A carta está separada agora. Aí você fala, bom, se você tivesse falado o número 12, seria essa carta aqui. Pum, você vira o número 12. Aí você fala, bom, na sua mão a próxima carta é a 14. Vira e mostra. Poderia ser a 14. Como poderia ser a 15, a 16, a 17, mas não. Aí você afasta tudo. E fala, você falou a número 13. Ela está aí na mesa, eu não vou tocar, não vou fazer nada. Qual foi a carta mesmo? Nesse momento você pode fazer o esquecido da carta, né? Era As de Copas. Vira lentamente a carta, pum, As de Copas. Isso cria uma sensação incrível psicológica no espectador. Quando você aumenta essa expectativa e o número ele fica muito maior do que ele realmente é. Ou seja, ele já estava esperando que a coisa ia acontecer. Por alguns segundos, algumas titubeadas que você deu, cria a ilusão de que acabou, ou seja, ele já não tem mais certeza de que você sabe, ou ele não tem mais certeza de que o número vai funcionar do jeito que você quer. Então ele fica naquela dúvida até o último segundo. Ou seja, você jogou a expectativa lá em cima, quando ele vira a carta, aquilo espalha, ou seja, o efeito ele é muito grandioso, muito maior do que ele realmente era alguns segundos atrás. Você poderia simplesmente falar, conta aí até o número 13, 13 As de Copas, legal, o efeito podia acabar aí. Mas você pode aumentar a expectativa, aumentar, sem aumentar demais e entregar de menos também. Você aumentar no ponto certo e falar, agora vira a carta lentamente, bum, As de Copas, acabou. A plateia vai abaixo e você assim faz essa parte de aumento de expectativa. E o que eu ia comentar agora também seria sempre, como eu falei lá no início, agir naturalmente. Isso é questão de segurança, sempre. Qualquer situação adversa que acontece, haja naturalmente. O número clássico de mentalismo é quando você pede um espectador para escrever alguma coisa em algum lugar e de alguma forma você pega essa informação, né? Tem várias técnicas aí também no meio, tem o centro rasgado, tem a técnica que chama basicamente peek, né? Quando você dá uma espiada de alguma forma nessa informação. Então, o espectador, você já sabe essa informação, mas aí como você massifica que você não sabe essa informação? Você fala, bom, você tem um papel que você escreveu e essa é a única prova real da existência desse seu pensamento, dessa sua escolha. Ou seja, para eu saber isso, ou você tem que falar para mim, ou você tem que abrir o papel e me mostrar. Sem essas opções eu não tenho como saber, sim ou não.
espectador, claro, não tem como. Se eu não te falar, se eu não te mostrar, não tem como. Só que ele não sabe que secretamente você já tem essa informação. Então, isso você vai massificar essa informação, essa situação de que você não tem como saber. Por quê? Isso aumenta a expectativa, isso cria na cabeça do espectador que você não tem como saber mesmo, você deixou bem claro, você demarcou. Não tem como eu saber se você não me falar ou se você não me mostrar, correto? Correto. Então, a partir daí, quando você for adivinhando, esse efeito vai subir muito, porque o espectador não espera que você tenha essa informação. Outra coisa de condução de número, eu vejo por aí muitos mágicos fazendo gags, né, de números diversos. Tem uma gag que é uma gag clássica, eu uso também, vários mágicos utilizam essa gag, que é aquela famosa gag, rasgue a carta mentalmente, e o espectador rasgou a carta, ok? Isso é um clássico, isso acredito que, enfim, nunca vão parar de fazer essa gag, porque funciona muito, muito interessante, só que eu vejo muita gente fazendo essa gag de forma errada. Como que eu falo de forma errada? Como que eu posso dizer isso? Eu posso dizer que, na verdade, ele faz errando o timing. Se você errar o timing dessa gag, ela não vai funcionar. Você pode até ficar com uma cara de paisagem na frente do público. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi recentemente isso, até na TV, essa gag sendo feita de forma errada. Tá? Imagina, você geralmente o quê? Você vira de costas, pede ao espectador para segurar a carta, mostrar para todo mundo, aí você fala, bom, vou contar até 3, você rasga a carta ao meio. Rasga a carta, pá, aí você conta 1, 2, 3, rasga a carta mentalmente, tal. A gag é essa. Só que essa situação que eu vi, o mágico virou de costas, falou, rasga a carta. E aí ele ficou mudo alguns segundos. Quando ele escutou isso, ele falou, mentalmente. Quando ele virou, o espectador ainda estava rasgando a carta. Esses segundos que ele deixou vazio, parece que ele estava esperando o espectador rasgar. De fato, ele estava esperando o espectador rasgar. Ele ouvia algum sinal de que estava rasgando a carta. Mas por que deu errado isso? Por que não ficou engraçado? Por que não funcionou a gag? Porque ele fez com o time errado. Como que você conserta isso para ficar legal e funcionar? Pum, um tiro. Você fala com o espectador. Pega a sua carta de costas, tá? Você está de costas para o espectador, ele está com a carta na mão mostrando para a plateia, você fala. Aí você pega uma outra carta do baralho e fala assim, agora eu quero que você vire a carta de frente para você. Segura a carta como se fosse rasgar a carta ao meio. Agora eu já indiquei o que ele vai fazer em seguida, sem propriamente dizer que ele vai rasgar. Eu falei, segura a carta ao meio como se fosse rasgar a carta ao meio. Ele já está nessa posição. Aí eu falo, agora sim, rasga a carta mentalmente. Quando eu falo rasga a carta, ele vai fazer isso porque eu estou agressivo. Eu falo, segura a carta como se fosse rasgar a carta ao meio. Agora sim, rasga a carta mentalmente, porque aí dá tempo da gag acontecer. E você não tem aquele tempo esperando, entendeu? E aí você não tem aquele tempo de rasga a carta mentalmente e o espectador tá no lentinho. Aquilo ali acaba com a gag, aquilo destrói a gag. E se você fica em silêncio, esperando ouvir o espectador rasgar também, ele não sabe nem como segurar às vezes a carta. Por isso que eu falei, se você dá essa instrução, essa pré-instrução, segura a carta como se fosse rasgar ao meio assim. Ele está te olhando, você não está vendo, mas ele está te olhando. Aí você fala, bom, agora sim, rasga a carta mentalmente, porque você não rasga. Você pode estar com ela de exemplo aqui e falar, agora sim, rasga a carta mentalmente. Você não rasgou, mas ele, pum, no impulso foi, entendeu? Isso acontece até num número que eu faço, quando tem uma criança e tal, eu pego uma criança da plateia, seguro um guardanapo, e aí eu vou rasgando junto com a criança. Tem uma parte de uma música que eu uso, pega tudo e joga lá no alto. Aí eu faço assim e paro. A criança sempre joga, assim, 90% das vezes ela joga tudo pro alto. Mas eu não jogo, eu paro no meio do caminho. Eu faço assim, joga pro alto e paro minhas mãos aqui. E as crianças jogam, porque a condução do negócio você faz isso acontecer com o espectador. Então essa gag ela funciona muito, mas precisa do timing, senão ela não funciona e você fica lá com aquela cara de paisagem, né? Que não funcionou e tudo mais, aí fica aquele negócio meio estranho. Beleza? Agora vamos a um efeito especial que eu preparei para vocês.
Vamos à explicação do livre-arbítrio agora, tá? O texto é qualquer um que você quiser. Você vai escolher os objetos que você quer escolher, a ordem que você quer fazer o número, e não vai esquecer isso. Você não pode esquecer a ordem que você escolheu os objetos, tá? Vamos supor, você tem aqui os 3 objetos, lembrando que os objetos eu peço para o espectador na hora, pega 3 objetos seus e coloca na mesa, ok? Quando ele coloca os objetos, eu escolho a ordem que eu quero. O texto é sempre esse. Eu vou segurar, nesse caso, a carteira, você vai segurar o estilete e o celular ficará na mesa, ok? Eu escolhi o meu texto, mas sempre vai ter esse início. Eu vou segurar o objeto tal, você vai segurar o objeto tal e o objeto tal vai ficar na mesa, tá? Esse é o texto. Por quê? Porque a partir daqui eu tenho a condução. Coloquei isso na mesa, assinei. Por que eu assinei? Para provar que eu assino embaixo a minha predição? Não, no final eu vou deixar isso de recordação. O cara vai ter o meu nome, ele vai lembrar disso. Qual é a outra opção? Você pode fazer no seu próprio cartão de visita. Ele também vai ter isso. Às vezes eu utilizo meu cartão de visita e às vezes eu utilizo o cartãozinho onde eu assino, geralmente. Então, vamos lá. 3 objetos na mesa. Eu falo com ele, se você quiser mudar de ordem, pode. Ok. Agora eu vou mostrar todas as saídas desse número, tá? Você nunca vai ficar em uma sinuca de bico ou sem saída com essa possibilidade. Eu peço a ele para pegar qualquer objeto, o que ele fez foi pegar o objeto que é o último, é o objeto que tinha que ficar na mesa, né? Ok. Pega qualquer um dos objetos, pega ele de novo. Ok? Falei para ele pegar de novo para explicar o que aconteceu e como é que acontece. Eu pergunto para ele se ele quer trocar o objeto. Se ele trocar, eu tenho uma chance a mais de que esse objeto fique na mesa até o final. Ok? Mas se ele falou que não, falo, não, é esse mesmo que você quer? É. Então eu vou fazer aqui um X imaginário aqui, coloca ele ali, não vamos tocar nele. Esse foi o objeto que você escolheu para ficar ali. Ele não escolheu para ficar ali. Esse para ficar ali, eu vou falar ele mais baixo, caindo a minha frase. Ela vai estar descendo. Bom, você escolheu então o objeto para ficar ali. Sobraram 2 objetos agora. Olha que lindo é isso. Ele não vai lembrar que aquela escolha dele não foi aleatória, porque olha o que vem agora, como é forte isso. Aqui, tanto faz qual objeto vai ficar na mão dele e qual objeto vai ficar na minha mão. Eu peço para ele, só tem 2 objetos na mesa agora. Um vai ficar para mim e o outro para você. Só que você vai escolher qual fica para mim e qual fica para você. Pega um deles para você e me entrega o outro. Ele fez isso. Eu lembro do meu texto. O meu texto diz, eu vou segurar a carteira, você vai segurar o estilete, o celular vai ficar na mesa. O que acontece? Quando eu faço a predição aqui, eu explico para ele o seguinte, essa predição eu fiz para você e somente para você. No final a gente vai ver isso. Por que eu massifico isso? Por que eu falo e deixo isso muito claro, demarcado? Essa previsão é para você e somente para você. Porque caso ele escolha o objeto onde está escrito eu vou segurar a carteira, a predição é dele. Então ele vai ler a predição. Olha que interessante. Então ele vai ler eu vou segurar a carteira, você vai segurar o estilete e o celular ficará na mesa. Na cabeça dele as escolhas foram livres. Não tem possibilidade do celular ter ficado na mão ou o estilete ter ficado na mão dele, porque a frase é essa e não muda. Agora, e se eu pergunto para ele, quer trocar? E se ele troca? O que acontece? Eu leio a predição. Aí eu falo, bom, como eu te falei, eu fiz uma predição para você. E a minha predição era, eu vou segurar a carteira, você vai segurar o estilete e o celular ficará na mesa. Pum! Ok? Condução, sempre. Ah, e se escolhe, vamos fazer de novo, agora você não vai escolher o celular de cara, né? Pega um dos objetos qualquer. Puf, ele pegou aquele lá. Se ele pega aquele lá ou o outro, não importa. Porque de uma forma ou de outra só vai mudar quem vai ler a predição. Tá? Agora eu faço o seguinte. Sobraram aqueles 2 ali, não é isso? Repara bem. Agora eu venho com um X imaginário na mesa. Ó, eu faço um X aqui.
Imagina que eu marquei um X aqui. Escolhe um dos dois objetos e coloque em cima desse X aqui para mim, por favor. Eu falei o para mim, por favor. Coloca. Quer mudar pelo outro? Não. Não? Então esse que é o meu. Isso. Ok. Olha só. Eu falei, aqui eu tenho um X. Escolhe um dos outros objetos e coloca aqui para mim, por favor. Eu deixei o para mim porque se ele escolhe o celular, ou a carteira, desculpa, esse é o meu objeto. É para mim, realmente. Ah, esse que você quer mudar? Primeiro eu pergunto, quer mudar? Aí ele fala não. Eu falo, então esse que é o meu, né? Ficou implícito isso. Ele não quer mudar, então esse é o meu. Agora, se ele coloca o celular, eu fiz um X demarcando. Ele pega, bota o celular no X. Aí eu falo, quer mudar? Ele não. Eu falo, então esse fica aqui na mesa, é isso? E o outro que sobrou fica comigo, então. Agora que sobrou e ficou comigo, eu ainda pergunto, quer trocar o meu pelo seu? Você que sabe? Não. Não. Eu vou ler a predição, a carteira ficou comigo. O celular está na mesa, o estilete está com ele, eu leio a predição. Se nesse último momento ele, não, quero trocar com você, não dá nada. Eu falo, lembra que eu fiz a predição para você? Leia para a gente em voz alta. Eu vou segurar a carteira, você o estilete, o celular fica na mesa. Ou seja, tem saída para todas as escolhas. Seja ele escolher o estilete de cara, seja ele escolher a carteira, seja ele escolher o celular, enfim. Nunca você fica sem saída, é um número sensacional e terminou o número, não tem como reconstruir. Não tem como o espectador voltar atrás. Se ele voltar atrás, ele vai ver que ele escolheu qual ficou na sua mão, qual ficou na mesa, ele podia ter trocado com você, e se tivesse trocado, não funcionaria. Entendeu? Então, é assim que é o número livre-arbítrio. Espero que você se divirta muito, impressione, use bastante a psicologia, a condução e faça sucesso! Valeu! Bom, pessoal, é isso. Queria deixar um abraço para todos vocês do Clube dos Mágicos que acompanham a gente aqui. Eu espero ter passado um pouquinho dos conhecimentos que eu tenho, assim, compartilhado com vocês. Não é a ideia aqui de que eu sei e sei mais do que alguém, não é isso. A ideia é compartilhar conhecimentos. E eu acho muito legal ter essa oportunidade de fazer essa conferência mais teórica aqui com vocês, de um tema que é muito bacana. E assim, um tema de estudo de mais de 14 anos que eu venho estudando só essa parte de mentalismo, psicologia, essa coisa, e como aplicar isso em todos os segmentos da mágica. E é um espaço aqui muito bacana de eu poder estar compartilhando isso, porque geralmente nas conferências que eu faço ao vivo, a gente faz muito sobre efeitos, mostrando vários efeitos, mas não tem muita oportunidade de fazer algo mais teórico, explicando mais essa parte de teoria. Então, espero que você tenha curtido, estude bastante, volte o vídeo várias vezes, assista a conferência inúmeras vezes. Se tiver qualquer tipo de dúvida, deixe embaixo os comentários, qualquer tipo de dúvida que você tenha, que eu teria o maior prazer em ajudar a resolver o que eu puder, eu estarei ajudando você aí. Pode deixar aqui pra gente e continue acompanhando o Clube dos Mágicos e fique ligado nas próximas conferências. Grande abraço!